Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, Deus nos concede mais uma vez o privilégio de estarmos reunidos aqui como Igreja de Cristo, exatamente como a igreja primitiva, cada um no seu lar, não é? E aqui, o único motivo da gente reunir aqui é para dar honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém aqui é digno de glória, muito menos eu do que os irmãos. Eu amo muito os irmãos. O que eu devo aos irmãos é o meu amor. Agora, honra, aqui para a gente, nós só temos um Deus, nós só reconhecemos um Deus. É o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então a Ele é toda a honra, toda a glória, seja manifesta e vivida por Ele. E aqui nós pegamos, estudamos a palavra dele, irmão, de uma forma muito simples. Nós abrimos a palavra e vamos lendo. Vamos lendo. Não precisa fazer mais nada. Já é tão explicado os livros que o apóstolo Paulo escreve, é tão bonito. Se a gente for querer enfeitar, a gente vai até perder a credibilidade do que está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito, muito perfeita. Gente. É muito boa essa palavra. Então, nós queremos agradecer a Deus todo esse trabalho que Ele nos tem dado, a presença dos irmãos. E eu vou recebendo e-mails, às vezes no celular, mas eu não dava para responder todos. Mas é muito bonito, é muito bonito. É um trabalho que está funcionando, já deu credibilidade. E se Deus fechar isso aqui, irmão, eu tenho certeza que Ele vai abrir uma porta melhor. Nós vamos correr atrás. Nós não vamos ficar parados, não é? Então, Deus está no controle. Agora, eu não entrego as coisas para Satanás, não. Eu corro atrás, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Então, nós vamos continuar esse estudo de Hebreus, irmão. Eu estou dizendo para os irmãos, quando eu comecei a estudar o Novo Testamento, eu vi que tem uma única preocupação, o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança. O Antigo Testamento, vamos dizer assim, seria a figura da arca, da promessa. Seria a promessa, o Antigo Testamento, a arca. Mas hoje o que nós vivemos, irmãos, é muito mais do que a promessa, é a realidade. O Novo Testamento é a realidade do que era a promessa no passado, por isso que era a arca da promessa. Então o Novo Testamento, ele fala, irmão, Mateus, Marcos, Lucas, João, com a mesma coisa o tempo todo. Jesus é o Senhor, Ele é o sumo sacerdote, é o fundamento, ninguém pode pôr outro. Ele aboliu toda a lei, nós vivemos pela graça, é a coisa mais fácil. Deus simplificou o projeto de salvação dos filhos dele. A salvação é de graça. Deus não habita em templo feito por mão de homens, Ele habita dentro de nós. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele estará. E Ele está no céu nos esperando. Ele nos perdoou todos os pecados. E tem todas essas coisas lá do passado. Eu não preciso mais sacrificar cordeiro, eu não preciso construir templo, eu não preciso frequentar templo. Eu vou reunir para aprender a palavra. Agora eu vou num tempo onde eles vão me ensinar rituais de maçonaria, como na Igreja Batista, covardemente praticando o crime do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, crime de aliciamento de menores e pregação de falsa ideologia, covardemente pegando crianças de 9 a 16 anos, onde devia estar ensinando a Bíblia, o Novo Testamento para as crianças, ensinando ritual de maçonaria. Eu tenho todos eles aí, nós denunciamos. Nós evitamos que muitas crianças dentro desse sistema fossem preparadas para servir a Satanás. Então, esse trabalho todo nós temos feito. Nós não estamos aqui nos gloriando do que nós fizemos no passado, nós queremos fazer muito mais para Jesus. Então, hoje essa preocupação, os irmãos, onde que eu vou reunir? Irmão, palavra, reúne com a palavra, dobra o seu joelho, pega a palavra, estuda. Não fica preocupado se vai ter 10 ou 15 pessoas, ou uma só, você e o Espírito Santo. Irmão, o que você não pode é ser enganado. Jesus disse que nesses últimos tempos muitos viriam em nome deles. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Vou repetindo, igual o Novo Testamento é repetição de tudo, o tempo todo. A mesma coisa o Novo Testamento repetindo. Não volte para o Antigo Testamento, não volte para a Antiga Aliança, não volte para a circuncisão, não volte para a doutrina do dinheiro, do comércio, do dízimo, não volte para a guarda do sábado, não volte.
Tudo isso falando, olha, Jesus veio, ele rasgou o véu, nós falamos comunhão com o Pai. O Espírito Santo não vem só uma vez por ano, o Espírito Santo está 24 horas conosco. Irmãos, tem coisa melhor e mais fácil do que servir a Jesus, tão claro como o Novo Testamento. Por isso eu coloquei uma frase que eu já uso há muitos anos: difícil não é ensinar as coisas difíceis, como você tinha que servir no Antigo Testamento. Difícil é ensinar o óbvio. A coisa que Jesus é o único pacto melhor e simples e não tem outro. E Deus não disse, depois de Jesus eu vou fazer outro pacto. Isso é um pacto eterno, gente. Não tem o pacto do Bispo Macedo, o pacto do Silas Malafaia, do Billy Graham, do Lula, da Dilma, do Bin Laden. É o pacto de Jesus Cristo, acabou e é eterno. E é o pacto melhor. E é pela graça. Pronto, irmão. A gente pode desligar o Hangout, que é isso. O Novo Testamento fala o tempo todo isso. Por isso que ele sempre, Satanás, soube prender esse pessoal no Antigo Testamento com o negócio do dízimo, com dinheiro. Porque no Novo Testamento não tem espaço para isso. Tem espaço para você amar o próximo como a si mesmo. No Novo Testamento é esse o espaço. Não vê quando Jesus chegou, eu sou o templo e quebrou aquele negócio, mandou todo mundo embora, aqueles mercenários? Ele disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida para o brasileiro. Então nós estamos aqui para servir o Senhor e ajudar uns os outros. E a palavra de Deus aqui, eu não preciso aparecer, quem tem que aparecer aqui é a palavra. E ela é perfeita, tá bem? Então isso, preste atenção, quando você abrir o Novo Testamento, você vai estudar, você presta atenção, é a mesma coisa que está em Apocalipse, está em Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 Coríntios, Gálatas, todo mundo falando isso o tempo todo. E no Antigo Testamento, se você gosta do Antigo Testamento, você vai ver lá. Jeremias, Deus falando, olha, nunca mais farás outra arca dessa, porque ela já deu o fruto dela, quando ela deu o fruto dela, Jesus Cristo, esta é uma figura, como a irmã orou agora há pouco, isso é uma figura do que viria, do que nós temos hoje. Você quer ter uma namorada só na figura, ou você quer uma namorada para se abraçar, para conviver com ela, para trabalhar com ela, almoçar, jantar, tem uma pessoa para conviver com ela, você só quer viver com um retrato da pessoa, uma figura. No passado era assim. Hoje nós não vivemos com a figura, nós vivemos com o Espírito Santo real aqui dentro da gente. O Espírito Santo só descia uma vez por ano, e só o sacerdote no Santo dos Santos que falava com Deus. Irmão, você quer fazer essa regressão, esse retrocesso na sua vida? Não. Hoje nós temos a coisa simplificada, a coisa mais fácil do mundo que tem. É você seguir a Jesus. É a coisa que não tem burocracia, é uma coisa limpa, claro. Agora, se quiser coisa complicada, vai lá para o Antigo Testamento. Eu mostro a linguagem aqui, eu estou repetindo isso. Você imagina que Abraão, ele foi lá, matou, esqueci o nome dos reis lá, tirou um montão, roubou, pegou, matou um montão de gente, pegou o que ele, como a expressão que se usa lá, ele pegou os despojos da guerra e foi entregar dízimo a Melquisedeque, das pessoas que ele matou, da guerra que ele fez contra o outro reinado. Aí pegou todos aqueles bens que ele pegou das pessoas que ele matou e foi entregar o dízimo. Imagina se a gente tivesse que fazer isso hoje, gente. O Antigo Pacto. Você vai lá, eu citando aqui, por exemplo, você vai lá na Amazônia, mata um montão de índio, rouba as terras dele. Olha, ganhei 10 milhões em terras indígenas que eu matei os índios, estuprei as mulheres dele, ganhei todo esse dinheiro aqui. Agora eu vim entregar o dízimo para o Senhor. Irmão, no passado era isso. No passado, é isso que vocês querem no Antigo Testamento? O Antigo Pacto? A circuncisão, o dízimo, o sacrifício de animais? Meu irmão, era uma coisa terrível o passado. Era assim que funcionava. Aí Deus falou, não, isso não está legal. Eu vou fazer um novo pacto. Tanto é que ele fez, vou fazer um pacto muito melhor. Ele falou, vou fazer um pacto pior do que esse. Está lá no Antigo Testamento. Lá Deus já tinha prometido que viria uma nova aliança. Porque ele viu que aquela aliança não estava boa, que as pessoas estavam tendo lugar de comércio no nome dele. Aí veio essa coisa maravilhosa que nós chamamos de Novo Testamento de Jesus Cristo. E que ninguém prega mais em religião nenhuma. A Nova Vida está lá com a imagem lá do Monte Bafomete. É o símbolo da Igreja Nova Vida.
O Deus da maçonaria, o bode, Satanás. A Igreja Batista ensinando as crianças os rituais de maçonaria. Como é que pode isso, gente? Então, nós pregamos e vivemos um novo pacto, a nova aliança, um novo testamento, gente. É isso que é o nosso compromisso com Deus. E quem salva é Jesus. Não é pastor, não é templo, não é dinheiro, não é batismo. Quem salva é Jesus Cristo e é de graça. Isso que está no Evangelho. Agora, o que ele manda? Olha, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Jesus mandou alguém matar? Jesus mandou alguém roubar? Ele deu o exemplo lá. Pedro cortou a orelha do centurião e falou: Pedro, guarda a tua espada. Foi lá e colocou. Que coisa interessante, né? E eles tinham o hábito de usar a espada. Então nós vamos voltar aqui ao capítulo 9. Vocês vão ver como que repete tudo. Eu vou mostrar só umas imagens aqui para vocês. Isso é o antigo templo. Vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Ó. Isso é em Jerusalém. Isso vai ser reconstruído. Por quê? Está lá no Antigo Testamento. Queria acontecer e vai acontecer. Mas não é o povo de Deus que vai construir esse templo. É Satanás. Para eleger o Messias. Eles vão negar que Jesus é o Messias. Por isso estão todo mundo voltando para o Antigo Testamento e dizer: agora o Messias vai se assentar aqui. Ó. O verdadeiro Messias não é Jesus. É aquele dos 17 que está no topo da maçonaria, o bode Bafomete, encarnado no homem ali. Como Deus não veio encarnado o Espírito Santo em Jesus Cristo, agora vai vir Satanás encarnado no homem. E vai para esse tempo. A palavra de Deus mostra isso claramente. Vocês não acreditam no Antigo Testamento? Então, o que está acontecendo agora tem que acreditar. Olha aqui, de perto desse templo. Isso Deus mandou fazer no passado, mas depois ele tinha mandado, antes era o tabernáculo, e depois isso foi o templo. Mas depois isso acabou. Então, nós vamos ver aqui o capítulo 9. Os sacrifícios do santuário por causa de suas imperfeições. Deviam, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Presta atenção nesse, isso é um título. O pacto antigo, o sacrifício antigo, ele tinha imperfeições, então ele tinha que ser repetido. Todo ano tinha que revalidar o sacrifício. É igual que você vai lá no carro, faz a vistoria todo ano, troca o documento, todo ano você paga o IPTU, porque você não paga o IPTU para a vida inteira. E o sacrifício era assim, você não era salvo pela vida inteira. Então você tem que chegar lá no sacrifício, aí todo ano tem que repetir. E como é o sacrifício de Cristo hoje? Ele é único, ele é perfeito, ele é eterno. Deus não disse que depois de Jesus ia ter outro sacrifício. Ele não falou isso. Vocês entenderam como é que a palavra de Deus trabalha? Mostra as coisas. É isso que nós estamos. A Bíblia está repetindo isso. Isso que nós vamos estudar de novo, repetir tudo isso de novo. Mas o bispo Macedo, aquela multidão, um montão de gente, não entende isso, gente. Não entende que a palavra de Deus é assim. Não é do jeito que a gente quer. A palavra de Deus é como ela é. Aqui a gente não ensina o evangelho para Maria, o evangelho para Teresa, um evangelho para Agostinho, um evangelho para o Antônio, um evangelho para Creusa. É um evangelho só para todo mundo, gente. Não tem adaptação aqui do evangelho. Vão adaptar o evangelho aqui para os africanos, vão adaptar o evangelho para os brasileiros, vão adaptar o evangelho para o americano. A salvação é uma só. É uma só. Para todos. Então aí fica o evangelho segundo Allan Kardec, agora o evangelho segundo Bispo Macedo, o evangelho segundo não sei quem, mas não é o de Jesus. Então nós estamos presos aqui, fundamentados no evangelho de Jesus Cristo. Olha, não sei se vai dar para acabar esse capítulo hoje, nós começamos um pouquinho mais tarde, né? Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. A primeira, o quê? A primeira aliança. Ela foi feita por Deus. Ela tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Entenderam?
Então vamos ver, continuando. Ele está falando da primeira aliança. Porque um tabernáculo estava preparado. O que é o tabernáculo? Eu vou mostrar aqui algumas imagens para os irmãos. Olha aqui. O antigo templo, o tabernáculo, que era aquele, é feito de lona. O templo é feito de alvenaria, de tijolo, de cimento, não sei o quê, de pedra, esse negócio. O tabernáculo era feito de lona, mas tinha a mesma configuração. Aqui tinha um altar, está vendo aqui o altar? Deixa eu ver, aqui na imagem não mostra, né? O altar, depois tinha um lavado onde você sacrificava, matava o animal, o lavatório onde você lavava as tuas mãos, aqui os irmãos estão vendo. Aí depois, aqui tinha a mesa do pão e da propiciação, depois tinha o candelabro de ouro, aí depois aqui adiante tinha o Santo dos Santos, né? Aqui antes ainda tinha, deixa eu botar, espera aí, diminuir um pouquinho aqui a minha imagem, espera aí. Aqui tinha o altar do incenso, aqui o candelabro, aqui a mesa de propiciação, lavatório, e aqui é o altar de bronze, onde sacrificava o animal. E aqui no final tinha a Arca da Aliança, onde era o Santo dos Santos. Isso era a planta do tabernáculo, né? E olha aqui como eles construíram o tabernáculo. Tá vendo aqui, ó? Botava as madeiras, aí depois ia botando as lonas por cima. Cada vez que eles paravam, eles tinham que construir esse tabernáculo. Tá vendo? Eles tinham que botar tudo isso aqui em cima. Tá vendo os levitas lá? Aí daqui a pouco, o tabernáculo estava pronto. Olha aqui, como era coberto com lonas. Aí aqui na frente, eu vou mostrar no próximo aqui, ó. Não, nesse aqui, deixa eu ver, olha aqui. Na frente do tabernáculo, aquelas colunas, e tinha aqui o lavatório, onde sacrificava o animal, aqui o altar, o lavatório, o propiciatório, tudo aqui na frente do altar, aqui, ó, do tabernáculo. E a mesma planta que tem um templo. Só que isso era antigamente, ó. Ele era todo cercado por colunas e umas cortinas tipo lonas. Tá vendo aqui, ó? Ou como ele era coberto. Isso aqui é o cordeiro aqui, ó, que eles iam sacrificar, os cordeirinhos aqui. Então isso era um antigo pacto, porque para haver salvação, teria que haver delito. O templo, ele tem a mesma estrutura disso aqui, o propiciatório, o local de sacrificar animais, e lá para dentro chegava o Santo do Santo. Então ele está falando aqui que no tabernáculo, aquele que vocês viram ali, de lona, que foi um ato inicial para o templo de alvenaria, o tabernáculo estava preparado, o primeiro tabernáculo, o que havia no primeiro tabernáculo? O candelabro, a mesa e os pães da proposição. E ele chamava essa primeira parte do tabernáculo de santuário. Isso Deus mandou fazer. Isso era honesto, era como se preparava a adoração a Ele, como se fazia a salvação, porque Ele se manifestava uma vez por ano. E só o sacerdote falava com Ele. Olha que coisa difícil. Aqui qualquer um de nós hoje fala 24 horas com Deus, e a gente não valoriza isso. A gente está querendo voltar ao passado para falar com o Bispo Macedo, para ele falar com Deus uma vez por ano. E a gente ainda tem que ir lá levar cordeiro para matar. Irmão, isso é um retrocesso, uma coisa absurda, inexplicável isso. Mas a Bíblia diz que ia acontecer isso nos últimos tempos. Seria a artimanha de Satanás fazer voltar um pacto antigo. Como é que você chega num banco lá, você está com um cheque que já foi pago, a nota promissória, como é que você vai sacar de novo? Não, isso já foi pago. Isso não vale, não. É o que eles estão fazendo agora. Aí você vai ter que forçar a falsificar alguma coisa para mudar a data lá para receber. É o que eles estão fazendo. Vai ser uma falsificação do antigo pacto. Eles vão editar. Então, nessa primeira parte do tabernáculo tinha isso. Eles chamavam essa primeira parte santuário. Mas, depois do segundo véu, tá, que separava uma sala do outro, tinha um véu, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chamava de Santo dos Santos. E nessa parte, o sumo sacerdote que entrava. Era só o sumo sacerdote que entrava. E ele entrava ali com uma corda amarrada
com vestes sacerdotais e com a corda amarrada na cintura, porque se ele desmaiasse, ou caísse ali, ou passasse mal, ou morresse ali, ninguém poderia entrar lá. Então ele era puxado com a corda. Olha como era uma coisa assim respeitosa. Ninguém podia estar na presença de Deus a não ser o sumo sacerdote. Tá? Agora, lá o que tinha nesse Santo dos Santos? Tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, e que estava dentro dela um vaso de ouro que continha o maná, que Deus mandou guardar, para eles lembrarem que no deserto Deus sustentou os povos dele com maná que vinha do céu, era um alimento tipo uma neblina, uma maria, e eles se alimentavam com aquilo. E lá dentro tinha também a vara de Arão, foi aquele arco de madeira seca que ele deu folhas e deu flor, ela floresceu, e porque Deus falou, aquele arco dos pastores que estavam lá, que florescer, esse vai ser o auxiliar de Moisés, e foi Arão. Então, por isso o arco de Arão estava aqui dentro dessa arca. Tá? Então, continha essa vara de Arão, que tinha florescido, e as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que eram a aliança de Deus. Ó, não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, só adorarás a Deus, não adorarás imagens, todas aquelas coisas todas ali. Então foi esse o mandamento que Deus deixou ali nessa arca. E sobre a arca, os querubins da glória, eles ficavam com as asas abertas assim, fazendo sombra sobre a arca. Os querubins sobre a arca, 2 querubins, um de frente para o outro, com a asa aberta em cima. Eu já mostrei a arca aqui, vocês já viram, né? E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Nós também não vamos entrar em detalhe disso agora, mostrar que eu já fiz estudo sobre isso, os irmãos já conhecem. O que ele vai falar agora? Agora, vamos ver. Olha, estando essas coisas assim preparadas, todo o templo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, no santuário, e faziam o serviço deles ali. As pessoas traziam os animais, eles pegavam ali os animais deles, né? Ali que era trazido para o templo, ele pegava os animais deles e falava aqui, ó, nós vamos mostrar aqui, está tudo preparado para a gente fazer o santuário aqui. Ele chegava aqui em cima e falava, vamos lá, aqui está o santuário, nós vamos preparar tudo para o sacerdote vai fazer o ritual aqui na entrada, no primeiro tabernáculo. Ia matar o animal, naquele local que tinha pedra lá onde matava o animal. Depois o sacerdote separava o sangue, a gordura desses animais, para espargir lá no altar. E ele lavava as mãos dele ali, tinha um lavatório, tinha propiciação, o pão, não é? Tudo ali. Então, esse era o primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Então, antes de entrar no segundo tabernáculo, ele tinha que fazer isso primeiro. Ou seja, quando Jesus morreu, isso foi abolido. Esse primeiro tabernáculo aqui já foi abolido. Porque Jesus morreu, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, então não precisa fazer isso mais hoje. Tá? Aí continuando no versículo 7. Mas no segundo tabernáculo, que é o santo do santo, onde só o sacerdote entrava, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Olha que coisa. Você está na presença de Deus uma vez só ao ano, não sem sangue, você tinha que entrar com sangue lá, de animais, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, esse sangue de animais, o sacerdote pedia perdão dos pecados dele e do pecado do povo. Esse sangue não servia, não era só para o povo, não, para os sacerdotes também. Então, aí ele já estava na segunda parte do ritual. Era consagrando esse sangue ali no altar. Né? Aí descia aquilo que eles chamavam da glória de Deus. A Shekinah descia a glória de Deus aqui. Agora, eu não sei, irmão, se ela ficava ali meia hora, 2 horas, 24 horas. Era um período que ela ficava e depois voltava. Aí só no ano seguinte, o Espírito Santo, a glória de Deus, desceu na terra. Agora você vê como ficou tão desvalorizado.
A glória de Deus está conosco 24 horas aqui com a gente. A gente assiste futebol, a gente assiste novela, a gente dorme, vai para a praia. Não está nem preocupado. Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu estou valendo mais que o Vaticano. Eu estou valendo mais do que aquele templo que o Bispo Macedo fez lá. Porque aqui dentro habita o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu digo, meu irmão, você é muito precioso, irmão. Você vale mais que o Vaticano, vale mais que o mundo inteiro. Você vale mais do que esse templo que o Bispo Macedo fez para Deus. Se chegar diante de Deus, você quer aqui, vamos falar aqui no caso, por exemplo, o nosso irmão Jonas, está lá nos Estados Unidos. Ô Deus, você quer esse tempo que o Bispo Macedo fez aí para você, ou você quer o irmão Jonas? Não, eu quero o Jonas. O Jonas é o meu tempo. Eu não habito naquele outro tempo. Ele foi feito por irmão Jonas, mas o Jonas eu fiz. Ele é precioso e ele vale mais que o mundo inteiro. Irmão, é isso que a gente tem que pregar. Agora você vai se menosprezar, olhar para aquele tempo, para aquele sacerdócio antigo, e achar que aquilo vale mais do que você? Você está desvalorizando o que Deus fez por você. Quando você valoriza o templo lá de barro, de tijolo, ou o antigo tabernáculo, você está se desvalorizando, gente. E desvalorizando a Jesus, porque Jesus disse, eu sou o templo. E no céu não existe outro templo, a não ser o próprio Jesus, Apocalipse 22, 20. Ele é o próprio templo no céu. Você vai ficar decepcionado, mas cadê o templo de Salomão aqui? Cadê o templo do Bispo Macedo? Cadê o templo do Vaticano? Não tem aqui no céu? E Deus não habitava nos templos? Não. Não vai ter. Aí começa a cair a tua ficha. Meu Deus, mas o Evangelho é tão simples. O Evangelho está aqui dentro de mim. O Evangelho mora dentro de mim. Ele é de graça. Eu falo com Deus o tempo todo e esse Jesus rasgou o véu. Isso foi a perfeição do novo pacto, da nova aliança. Isso que Deus disse, e farei um novo pacto muito mais perfeito e melhor que o anterior. Agora me explica, irmão, me explica, porque Bispo Macedo e toda aquela turma de ignorantes dos religiosos estão voltando para esse pacto antigo. Vai reconhecer Satanás como Messias. A palavra de Deus diz que ia cessar esse sacrifício contínuo. Porque Jesus é um sacrifício só. Ele continua, é um só sacrifício válido. O outro você tinha que estar toda hora lá sacrificando. Imagina todo domingo você e a sua família, um montão de pombas, de cordeiro, de cabrito, de bode, de ovelha, de boi, de vaca, você entrando lá dentro do templo para pagar os seus pecados. Ou você tem que estar roubando, fazendo guerra, matando as pessoas para pegar os despojos dessa guerra, para entregar de dízimo lá, para Melquisedeque. Irmão, isso era muito complicado. Deus reconheceu, irmão. Aí Deus faz uma coisa tão simples, tão pura, tão real, tão verdadeira, que ninguém pode recusar o convite de Jesus. Ah, eu não posso recusar porque eu sou pobre, é de graça. Aí eu não posso recusar porque eu não posso construir um templo para Deus habitar. Não, ele habita dentro de você. Ah, mas eu não posso porque eu não tenho tempo de ir ao templo assim e sacrificar animais. Não precisa, Jesus já foi o sacrifício, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmão, não tem nenhuma justificativa para a pessoa dizer assim, eu fui para o inferno porque não tinha o plano de salvação, não me atingia, igual o plano de saúde médico. Ó, eu não cubro isso, não cubro aquilo, não cubro prótese, não cubro internação em CTI, só pode ser 3 dias, e não cubro cirurgia no hospital tal, no outro tal. O plano de Jesus me cobre todas as coisas. Ninguém é excluído. Aí o preto pode, o branco pode, o gordo pode, o rico pode, o preto pode. Todos podem. O plano de Deus é perfeito, ele cobre todas as coisas. Agora, o outro plano já era difícil. Era complicado. E próprio Deus reconheceu isso. Por isso, ele fez uma nova aliança. Que a outra era imperfeita, que ela precisava ser repetida. Agora, esta nova aliança, ela é perfeita. Então, não precisa ser repetida. Entenderam o que a palavra de Deus diz aqui? Então, esse antigo sacerdote, o sumo sacerdote, fazia sua oferenda lá com sangue, por si mesmo, porque ele também não era salvador, ele era um pecador. Ele tinha que oferecer para limpar os pecados dele e o do povo. Vamos ao versículo 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo,
que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Está vendo? O caminho do santuário ainda não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Está vendo? O caminho do santuário, dando nisto a entender, vou botar aqui, dando nisto a entender, está vendo aqui? Vou botar em maiúsculo. O que a gente estava entendendo nisso que estava acontecendo? Estava nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. E o Espírito Santo ia abrir esse caminho, mas ele ainda não estava aberto. O caminho do santuário ainda não estava descoberto, enquanto que se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Quando se descobriu o caminho do santuário, o caminho do céu, que é Jesus, acabou o tabernáculo. Aí já foi descoberto. Não precisa nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o milésimo tabernáculo. Acabou tudo. Vocês entenderam como nós estudamos ontem, anteontem, que com o novo pacto, o antigo pacto, ele envelheceu. Ele envelheceu e perdeu o seu valor, ele morreu, o antigo pacto. Por isso, então, dando-nos nisto a entender que o Espírito, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. O caminho do santuário não estava descoberto. Tá? Ele não estava descoberto, o caminho do santuário. Por quê? Estava valendo ainda o primeiro tabernáculo. Enquanto estivesse valendo o primeiro tabernáculo, ou o segundo, o caminho do Espírito Santo não estava aberto. É o que o Bispo Macedo está fazendo agora. Ele está costurando o véu que Jesus rasgou. Irmão, quando eu falo Bispo Macedo, é que todo sistema religioso é controlado pela maçonaria, vai fazer esse mesmo caminho. Para você que está na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Católica, na Igreja Espírita, você vai fazer esse mesmo caminho que o Bispo Macedo está fazendo. Voltar ao retrocesso, ao pacto antigo, que não presta mais para nada. Ele foi maravilhoso até a vinda de Cristo. Foi a promessa. E por isso que o nome da arca era a Arca da Promessa. Aí Jesus veio e cumpriu-se a promessa. Ele cumpriu, mandou Jesus. Então, enquanto se conservava o tabernáculo, então quando o Bispo Macedo está conservando esse templo aí, o tabernáculo, acabou. Então o Espírito Santo não está lá. Não está. Ele está no pacto antigo. Eu estou esperando a promessa agora que vai vir um Messias. E quem é esse Messias? É o cara lá do topo da maçonaria, do 17 desconhecido, que é o anticristo, o representante de Lúcifer aqui na Terra. Só estão esperando o Espírito Santo sair com a igreja aqui da Terra, ele vai se manifestar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem o detém? Quem impede o anticristo de se manifestar? Ele está aqui na Terra. Mas ele não se manifesta. É por isso que a maçonaria tem um topo dela, os 17 conhecidos. Tem esse Lúcifer, que é o anticristo que vai se manifestar. Tem os 7 judeus desconhecidos e os 9 judeus desconhecidos, que eu mostro naquele livro Dissipando as Trevas. Isso é o topo da maçonaria. E esses 9 judeus desconhecidos são os mesmos que mataram Jesus, os discípulos apóstolos, da sociedade secreta do rei Herodes Agripa, chamado Força Misteriosa. Esse mesmo grupo que matou Jesus, seus discípulos apóstolos, está no topo da maçonaria, para negar que Jesus é Deus que veio em carne e ressuscitou e eleger o representante deles. É isso aí que nós mostramos. Isso foi tudo trabalho nosso, revelado aqui por nós. Quando o presidente do Brasil, Prudente de Moraes, traduziu esse livro para o turco e para o árabe, tentaram matar aqui no dia, acho que é 5 de novembro de 1897, às 13 horas e 5 minutos, aqui na Baía da Guanabara, foram dar 3 facadas nele. O chefe de segurança dele, o Carlos Bittencourt, entrou na frente dele, levou as 3 facadas e morreu. Agora você imagina como Satanás está furioso comigo,
porque eu traduzi esse livro para o português, fiz 1.300 cópias e digitalizei, está aí na internet. Essa mesma sociedade dos novos judeus desconhecidos está no topo da pirâmide da maçonaria. Tem o número 1, é o Lúcifer, que está lá. Tem os 6 judeus desconhecidos e os 9 judeus desconhecidos. Dá um grupo de 17. Então, um desses 17 desconhecidos, dessa sinagoga de Satanás, vai eleger o anticristo. Mas ele não se manifestou, mas está lá. Todo ano se morre um, pode ser, vamos dizer assim, o Bush, o Bin Laden, ou vamos dizer, o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique Cardoso, todos esses iluminatis aí, o próprio Bispo Macedo, pode ser um desses aí que está entre esses 17. Quando Jesus buscar a igreja, subir o Espírito Santo, aí ele vai se manifestar. Porque quem o detém aqui é o Espírito Santo. Entenderam isso aqui? Então, 9. Que é uma alegoria, esse tabernáculo aqui, olha o que ele diz aqui, é uma alegoria para o tempo presente. Alegoria é uma figura. É uma figura. Era só um projeto, um protótipo. Era uma alegoria do que ia acontecer. Então, o Bispo Macedo está voltando lá para o passado, para a alegoria, para a figura. Hoje nós vivemos o Espírito Santo real em nós. Nós não vivemos a promessa. Nós vivemos o próprio Jesus conosco. Então nós vamos voltar para a promessa. É você que casou, está feliz com a sua esposa aí, vai dizer, não, minha esposa, eu não quero ter relações contigo, eu não vou casar contigo, não vou viver contigo. Eu vou ficar lá na promessa esperando você prometer que vai casar comigo, vou esperar a vida inteira você casar comigo até eu morrer e você não vai casar comigo. Só vou viver da promessa. Eu te amo tanto, minha noiva, eu quero casar contigo. Vai ficar a vida inteira. E por que você então não casa? Não realiza o casamento? Por isso que nós dizemos, a palavra de Deus diz, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Nós somos a noiva, a igreja, ele é o noivo. E nós já nos encontramos. E nós vamos viver essa celebração lá no céu. Quando o noivo vai encontrar com a noiva. Agora, por que eu vou querer ficar a vida inteira? Jesus, eu não quero encontrar contigo, não. Eu quero ficar aqui, não quero encontrar com o noivo, não. A noiva, não, eu só quero ficar aqui na promessa. Eu vou viver 10 anos, 50 anos, 100 anos. Eu não quero me encontrar com o noivo, não. Só vou viver na promessa. É maluquice isso. É maluquice. Você já imaginou uma noiva dessa? Que tem um noivo e não quer encontrar com o noivo? Só quer ficar na promessa? Então, é isso que a igreja do passado está fazendo. Já passou a promessa. Então, nós já fazemos parte do corpo de Cristo. Então, isso aqui era uma alegoria. Era, vamos dizer assim, era um projeto, era um protótipo. Ele usa essa expressão, alegoria, e usa a expressão figura. Uma figura que nós vivemos hoje a realidade. É igual você pega assim, olha, eu vou juntar um dinheiro, vou comprar essa casa. Aí você fica com aquela figura da casa ali, cola na porta da geladeira, ora, pode lá na porta do seu quarto, eu quero comprar essa casa. Vai orando, vai orando. Aí quando você junta o dinheiro, está tudo assim, mas eu não quero comprar a casa, não, só vou ficar sonhando com a casa. Mas menino, você já tem o dinheiro aqui, você pode comprar a casa. Não, eu quero ficar na promessa. Eu quero ficar na promessa, eu vou conseguir essa casa. É assim, Jesus já veio, está de graça, está aí a promessa, recebe, pega a promessa agora. Por que você vai adiar isso? Se é de graça, já foi feita, já passou a alegoria, já passou a promessa, eu cumpri a promessa, está aqui o pacto, recebe. Por que agora eu vou voltar para o pacto antigo, gente? Então, o que ele está dizendo aqui, isso é uma alegoria. O que estava no passado já foi feito com a intenção de se cumprir a promessa de Deus. Aí, por isso que veio o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança. Isso teve valor no passado. Teve valor. Mas quando Jesus chegou, pronto, isso aí perdeu o valor. Entenderam? Que é uma alegoria para o tempo presente. Para nós, aquilo foi uma alegoria, foi uma figura, foi um projeto, um protótipo. Aquilo passou. Aquilo foi uma promessa, gente. É isso que a palavra de Deus mostra. Entenderam? Está vendo como que ele explica? Agora, como é que eu vou acreditar aquilo? Que foi um sonho realizado. Agora eu vou sonhar de novo com um sonho que já aconteceu? Já tornou realidade? Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios
que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, né? Consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas ao tempo da correção. Era aquele sacrifício todo que você tinha que fazer, levar alimentos lá para o templo, que era os levitas, levar os animais. Então, isso foi um projeto, foi um protótipo. Deus usou isso, falou, isso é a promessa, veio a promessa, pronto, acabou. Igual quando você vai fazer um carro, você faz o projeto, faz o papel, a planta, o protótipo, você constrói ele de plástico pequenininho para ver aquilo tudo. Depois que você tem um carro novo, de todo perfeito, todo pronto, você vai andar num carro de plástico, um carro na figurinha, vai sentar em cima da figura do carro, vai ficar dirigindo. É isso que o povo está fazendo, gente. Está pegando a figura do passado, não a figura, e estão lá. E nós estamos andando no carro real, no carro verdadeiro. Ele já está aqui na nossa mão e para nós dirigirmos esse carro. Agora as pessoas estão voltando ao passado para pegar a figurinha do carro lá. Então estão assim, com a figura da salvação, o projeto Tabernáculo do Tempo está aqui. Ó. Jesus vai mandar a promessa. Nós não estamos salvos. Vamos esperar a promessa? Ou seja, negando que Jesus é o Messias. Aí o que eles vão fazer? Vão esperar o Messias. Quem é o outro Messias que virá? É o Anticristo. Então isso tudo é perigoso, irmão, porque esta adoração do tempo significa inferno. É negar Jesus e receber Satanás como o novo Messias. Vocês entenderam por que eles estão voltando para o Antigo Testamento? E qual foi o começo que Satanás prendeu todo esse povo lá no Antigo Testamento? O dízimo. O dinheiro. Eles não largaram o dinheiro. Conta-se uma história que uma criança uma vez chegou lá e aí está aqui, eu estou com um vaso, né, tipo um cofre, e a minha mão não sai lá de dentro. Enfiei a mão lá e a mão não sai de dentro do cofre. E ela chorando e a mão está lá dentro. Aí ela desesperada e puxava a mão e não saía a mão de dentro daquele cofre. Aí o pai chegou e falou, minha filha, calma-se. Eu não vou conseguir tirar. Vai tirar sim. Sabe o que você faz? Você abre a tua mão e solta essa moeda que você pegou lá de dentro. Esquece esse dinheiro, minha filha. Isso daí que está te impedindo de você ser feliz, de você poder andar, pegar as coisas. Abre a mão. Ela abriu a mão. Aí, com a mão aberta, ela tirou lá de dentro. Irmãos, às vezes, por causa desse dízimo, que o sistema religioso está levando todo o povo de Deus para o inferno, não está se libertando da antiga aliança. A raiz de todos os males é o que? O dinheiro. Deus nos libertou da circuncisão, nos libertou da guarda do sábado, nos libertou do dízimo, nos libertou. Ele confirmou ainda com a gente, nesse novo pacto, o amor a Deus, o amor ao próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, por causa dessa coisinha do passado, chamado dinheiro, Satanás está fazendo todo o povo de Deus voltar, junto com os falsos profetas. Porque Satanás, todo o dinheiro no mundo, irmão, tem a fotografia dos maçons, dos satanistas. Todas as ruas do Brasil e do mundo são nome de maçons. Então é isso, a Igreja de Cristo precisa abrir mão desse negócio. O dízimo não salva, gente. É o que prega todo o sistema religioso que está voltando ao antigo lá. Aí ele vai ter que pregar o dízimo, vai ter que pregar o judaísmo, o sacerdotismo, o bispo Macedo está fazendo aí, vai ter que pregar a circuncisão, a guarda do sábado, a regressão total, irmão, para receber Satanás como novo Messias. Isso a Bíblia explica isso. Então isso aqui nós estamos mostrando que, mas olha agora esse versículo 11, como que ele mostra. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, isso o apóstolo Paulo estava escrevendo há 2000 anos, dos bens futuros. Não, Jesus não é dos bens passados. Ele foi a promessa, ele foi a figura, a alegoria cumprida.
ele é o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Presta atenção, Jesus é o futuro por um maior e mais perfeito tabernáculo, que não é feito por mão de homens. Eu botei de homens entre parênteses. Isto é, não é desta criação. Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo feito pelas mãos de Deus. Agora você vai trocar tudo isso feito pelas mãos de Deus por um templo feito pelo Bispo Macedo, gente, para esperar Satanás como Messias regredir, desobedecer a Deus, botar a arca que Deus proibiu. Olha o meu desespero, irmão. Olha o desespero de apóstolo Paulo há 2000 anos pregando para a igreja de Cristo. 25 anos que Jesus tinha morrido, estava todo mundo já voltando para o antigo pacto, a antiga aliança. Nada justifica, irmão, a não ser a ignorância da pessoa, o amor ao dinheiro para voltar ao antigo pacto. As pessoas estão presas ao antigo pacto, não é pelo sábado, não é pela circuncisão, não é pelas roupas do sacerdote, não é pelo templo, é pelo dinheiro que Jesus aboliu. Ele falou, minha casa é casa de oração. Seus mercenários saiam daqui, quebrou o templo. Diz, o templo agora sou eu. O templo que caiu foi reerguido ao terceiro dia, eu sou o templo. Vocês entenderam o desespero de apóstolo Paulo? Irmão, a palavra de Deus no Novo Testamento repete isso, não sei se é 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes. Mas é o tempo todo falando a mesma coisa. Jesus é o Senhor, Jesus é a cabeça, ninguém pode pôr outro fundamento. Ele é o templo. Ele habita dentro do templo feito por mão de Deus, que somos nós. Ele é de graça, ele não habita em templo feito por mão de Deus. Isso é a Bíblia, é a palavra, é o Novo Testamento. Gente. Agora, vocês querem ouvir o quê? Ah, se vocês depositarem 100 reais de dízimo na conta do Pedrosa, vocês vão para o céu. Irmão, eu estou mentindo para vocês e vocês estão indo para o inferno, apesar de botar 100% do dinheiro de vocês na minha conta. O que eu preciso de vocês, irmão, é o amor de vocês. O que eu preciso de vocês é o carinho de vocês. Se você não adianta, se você não amar a Deus, você não vai amar a mim. Então, o que nós devemos uns aos outros é o amor ao próximo. E quem ama conta a verdade. Eu vou brigar pelas almas dos maçons, dos católicos, dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas, da Igreja Universal. Tem 20 anos que eu estou escrevendo e lutando para Satanás não levar esse povo para o inferno, gente. Eu vou brigar pelas almas deles, porque eu os amo. Quem não ama esse povo é o Bispo Macedo, que está enganando esse povo, levando esse povo para o inferno. Quem não ama os maçons é Albert Pike, que diz que todo maçom é enganado e merece ser enganado. O nosso trabalho é um trabalho de amor. Vocês entenderam o que nós fazemos agora? Esse é o nosso trabalho. Não criticar a religião tal, nós queremos que a religião se dane. Eu quero que o povo que está lá dentro venha para Jesus. A Bíblia não tem nome de religião nenhuma. Eu estou me lixando para a religião, gente. Estou me lixando para as religiões. A palavra de Deus não dá a menor importância a isso. O que eu quero é aquelas almas que Deus preparou para receber o Espírito Santo, que não esqueçam do Novo Testamento, do Novo Pacto, e é um pacto eterno. É isso que nós brigamos, gente. Nós não estamos brigando por religião, por dízimo, por oferta, não. Para com isso. Está vendo como que o povo de Deus está se perdendo? E as pessoas acham que dando dízimo você está indo para o céu. É dando dízimo que você está preso no Antigo Testamento. É guardando o sábado que você está preso no Antigo Testamento. Jesus disse, eu sou Senhor do templo. Eu sou Senhor do sábado. Eu sou acima do sábado. Sou acima do templo. E ninguém é salvo, irmão, pelo dinheiro. Ninguém é salvo fazendo, estou fazendo caridade para ser salvo. Irmão, nós fomos salvos para fazer as boas obras. Está lá em Mateus, acho que é capítulo 5. Nós somos salvos para fazer as boas obras, para que os homens vejam as boas obras que nós fizemos e deem glórias a Deus. As boas obras, mas elas não salvam. E no livro de Efésios, o mesmo apóstolo Paulo fala demais. As boas obras são maravilhosas, mas elas não salvam. O seu dinheiro, para você ajudar o próximo, do suor do seu trabalho, o trabalho honesto, ele é maravilhoso.
para ajudar o pobre, o necessitado, ou um doente, ou mesmo um rico que está numa aflição, você vai lá e socorre a pessoa. Então ele é maravilhoso para isso, mas não serve para nada para comprar a sua salvação. A palavra de Deus diz que aqueles que estiverem à esquerda, Deus vai os bodes, vai mandar para o inferno, porque ele viu os pobres, na figura de Jesus, com sede, com fome, nu, estava no hospital, estava enfermo, estava preso, e não foram visitá-lo. Então ele diz, quando vocês não fizestes a um destes meus pequeninos, não fizeram a um destes meus pequeninos, a mim também não fizeste. Se vocês derem o dinheiro aqui na minha conta, eu vou salvar vocês. Eu vou levar vocês para o inferno. Vou botar o nome de vocês lá no livro da vida. Não, quem faz isso é só Jesus. Ele é o único que é digno de abrir o livro do Cordeiro, o livro da vida. Só existe um leão da tribo de Judá, Jesus. Não é fundador de templo, não é fundador de religião, não é cobrador de dízimo. E cada um contribua conforme Deus propôs no seu coração. Sacrificar bode, ovelha, era do passado. Dá 10%, era do passado. Hoje você dá sua vida, você dá até 100%. Dá 11%, 15%, 1%, meio por cento. Jesus mandou matar nada. A vingança é de Deus. Então, esse que é o evangelho fácil. Olha no passado como era difícil. Então, olha aqui, ó. Repetindo. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não é desta criação, é a criação de Deus, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha aqui, uma vez foi o sacrifício de Jesus. Uma vez. Tá? Vamos ver aqui embaixo. Porque o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, os santifica. Quanto à purificação da carne, até os imundos eles são purificados por esse sangue dos bodes. Isso era válido, irmão, no passado. Isso era válido. Se nós tivéssemos antes de Cristo, nós teríamos que fazer isso. Por que nós vamos fazer isso hoje, se nós já estamos na época com Cristo, gente? Por que eu vou levar bode cordeiro lá no templo para ser sacrificado? Se o sacrifício de Jesus é o sumo sacerdote, ele é único e é eterno. Então não tem outro plano de salvação. É só esse. Vem agora um plano melhor do Bispo Macedo, vem agora o plano do Billy Graham, o plano do Papa. Não existe isso. Só existe o sacrifício 14. Quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais, se o sangue dos animais lá salvava, porque o sangue dos touros, e dos bodes, e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne. Tá? O sangue, aqui, ó, do bode, do touro e sobre os imundos, este sangue de lá, ele salva os imundos lá no passado. Agora, quanto mais o sangue de Jesus, ele está mostrando, gente, se aquilo salvava, e agora, quanto mais o sangue de Jesus, o Filho de Deus, salva muito mais e melhor, e mais simples. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito é eterno. Esse sacrifício não vai se repetir mais, é único. Por isso que a palavra de Deus, os profetas lá do Antigo Testamento já avisavam, olha, lá no final, antes da vinda de Cristo, a grande tribulação, aquele período todo lá, quando Jesus viesse arrebatar a igreja, as pessoas iam cessar esse sacrifício contínuo. Aí ia voltar aquele culto de sacrificar toda semana, todo dia animais. Ia cessar. Eles avisaram isso, os profetas. Isaías, Jeremias, todos eles avisaram que ia acontecer isso. O Bispo Macedo está fazendo aí, eu já tinha avisado que Satanás ia fazer isso.
Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das vossas obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Se o sangue do bode, no passado, aquele do cordeiro, da ovelha, a cinza das ovelhas, servia para purificar a imundície do pecado daquelas pessoas, quanto mais o sangue de Jesus hoje, gente. É isso que ele está falando. Que dúvida você tem? Que o sangue de Jesus purifica o nosso pecado? Olha o que ele diz aqui no 15. E por isso é mediador de um novo testamento. Jesus é o mediador de um novo testamento, de um novo pacto, de uma nova aliança. Acabou. O outro pacto não existe mais. Mesmo que eu quisesse, Deus, eu vou sacrificar 1000 ovelhas aqui para o Senhor. Não vai valer mais nada diante de Deus, isso acabou. Deus não é mais glorificado dessa forma. Ele é glorificado através do Filho dele, Jesus Cristo. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Irmão, acho que nós vamos parar aqui, porque é muito importante, olha, que até a gente chegava até o versículo 28. Nós estamos aqui no 15, ele falando, está vendo aqui, eu simbolizei? O sacrifício dele é uma vez o sacrifício. Nós estamos falando, o sacrifício dele é um dos melhores, é único, é uma vez só, é o sacrifício eterno. Então nós vamos parar aqui, ele é o mediador de um novo testamento. Pronto, não vamos criar um novo testamento, querer inventar. Aqui, vamos ver se a gente continua aqui, ou na sexta-feira, eu tenho plantão, né? Para a gente, senão vai ficar muito tarde, amanhã também. Eu não quero fazer mais programa tão extenso, mas é tão lindo, irmão. Aqui praticamente, nós só estamos lendo a palavra de Deus. Nós só estamos seguindo a leitura. É tão bem explicado, que não tem como explicar melhor como a palavra de Deus explica. Eu não preciso fazer um estudo aqui mirabolante, está vendo o doutor Pedrosa conseguiu interpretar a Bíblia. Não. O Espírito Santo, se pegando e lendo isso, o Espírito Santo te mostra. Te mostra claramente isso que está aqui tão claro, gente. Não precisa fazer uma ginástica, um circo, um negócio todo, não, porque com o doutor Pedrosa eu consegui entender a Bíblia. Está muito escrito, claro. Nós só estamos lendo a palavra aqui. Nós só estamos lendo o que está na palavra. Não tem nenhum i aqui meu. Não tem nenhum i meu que eu acrescentei, nem do irmão, é da palavra. Só que nós estamos estudando junto. Não, mas vamos mudar isso aqui na palavra, vamos mudar aquilo outro. Não, nós estamos seguindo a palavra. Que coisa linda, gente. Agora vocês estão entendendo porque Satanás prendeu essa que seria a igreja de Cristo lá no passado, no Antigo Testamento? Não foi pela guarda do sábado. Não foi por sacrificar cordeirinho que é gostoso, que é bonito, você carregar aqueles bodes para sacrificar todo domingo lá no templo. Não foi por isso. Foi por causa do dinheiro. Eles ficaram presos à antiga aliança, ao antigo pacto, o dízimo, que era entregue aos levitas. Hoje todo mundo é levita. Levita era só o pessoal que cuidava ali da arca, gente. Eles recebiam alimentos. Era só isso. Agora, o que você tinha que fazer era amar a Deus e o próximo. Agora todo mundo é levita e todo mundo não quer trabalhar e só quer receber dinheiro. Aí você tem que trabalhar, pagar 80 impostos e depois tem que pagar um imposto chamado dízimo. Lá do antigo pacto, da antiga aliança. E quando você está pagando isso, você está dizendo, olha, Jesus não veio. Jesus não nos libertou dessas coisas do passado. Então hoje nós não estamos presos a dízimo. Nós estamos presos, eu posso entregar. Eu fico muito bem à vontade de falar disso, porque a minha vida inteira eu entreguei muito mais do que 10% para a obra de Deus. 50%, 60%, 70%, às vezes 100%. Eu entregava para a obra de Deus o que eu ganhava. Eu não estou preso ao Antigo Testamento, ao dízimo, essa tradição antiga. Quem está preso ao dízimo está preso ao Antigo Pacto, à Antiga Aliança.
Está preso. Por isso que Satanás prendeu com dinheiro o sistema religioso lá. Eles não se libertam. É igual aquela criancinha que está com o dízimo aqui, ó, dentro do vaso lá, e não consegue tirar a mão lá do pacto da antiga aliança, porque não abre a mão para cair a moeda lá do dízimo e vir servir a Jesus. Ah, se você não der o dízimo, você não está salvo. Quem é que cria as religiões e cria esse imposto que foi criado aqui no Brasil? O dízimo. Agora, o que Deus nunca despreza não é o dízimo, é um coração quebrantado. Isso Deus nunca despreza. A palavra dele diz, é um coração quebrantado. Ninguém prega isso. Chega diante de Deus, Deus, estou com o coração quebrantado, eu quero te servir, eu quero te amar, sou o seu templo, fui feito a tua imagem e semelhança, eu te reconheço como meu Salvador, eu não preciso de templo, nem para o Senhor habitar, eu não preciso construir, nem para eu habitar, o Senhor habita dentro de mim, o Senhor é o meu templo, eu sou o seu templo, e no céu vai ser assim. Acabou essa necessidade. Agora, quem tem coragem de pregar isso? É quem que não vive lá do passado. Nós vivemos um novo pacto, nós somos... Qual era o sistema do passado? O sistema da lei. E hoje qual é o sistema que nós vemos? Da graça. É a graça de Deus, é de graça. Não há escravidão. Então eu sei que Satanás, o servo dele, fica furioso com isso, gente. Mas é verdade, gente. Não fica preocupado se você está servindo, congregando com o irmão, que tem que dar os 10% para ele, irmão. Dá 50%, dá 100%. Mas para amar o próximo, não é para alimentar falsos profetas. Não é para falar também, você dá o dízimo, você guarda o sábado, leva os cordeirinhos para sair, os pombas para sacrificar lá no culto. Tá? No sábado você não trabalha até o sol se pôr, guarda o sábado direitinho, faz a circuncisão e vai servindo todas aquelas vestimentas sacerdotais, você vai vestindo tudo isso. Se você acha que isso que você vai ser salvo é assim, é o que o Bispo Macedo está fazendo, meu irmão, isso é uma mentira, irmão. Isso é uma ignorância assim, total da palavra de Deus. Entende? Então nós vamos encerrar aqui, já são 23h45. Nós começamos um pouquinho mais tarde, eu tenho terminado entre 23 e 30. Então, muito obrigado a todos, irmãos. Então, vocês veem aqui, não foi o Pedrosa que falou, eu só peguei a palavra de Deus e li aqui junto com vocês. Eu não estou fazendo nenhuma ginástica, eu não estou criando nenhuma coisa. Eu estou lendo com os irmãos a palavra de Deus. Eu não preciso acrescentar nada a essa palavra tão clara, tão linda, perfeita, maravilhosa. Eu só tenho que crer nessa palavra. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Irmão, se eu viesse aqui para ensinar a minha palavra, estaria perdendo meu tempo de vocês. Eu leio aqui, você vê que a gente segue assim, aquele roteiro, direitinho. Nós estamos lendo a palavra. Aqui não tem nenhum milagre, não tem nenhum gênio da palavra, não. O gênio da palavra aqui é o próprio Senhor Jesus, que mandou o servo deles escrever essas cartas. O gênio aqui é o nosso Senhor. A credibilidade toda aqui é da palavra de Deus. Eu sou tão pecador como você, como um sacerdote que ia lá, precisava jogar o sangue nele, como hoje eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Não é? Vocês estão reunidos aqui na minha casa, como a igreja de Cristo reunia na casa de Paulo. Eu nem sei se Paulo tinha casa. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E Paulo ficava na casa de um, comia na casa do outro, viajava ao fulano, avisa lá Priscila e Áquila, que eu estou chegando, vou reunir com a igreja de Cristo lá. Era assim. Não, gente, ó, me manda bastante dinheiro, eu preciso construir um templo lá em Roma, depois preciso construir outro templo lá na Grécia, porque para eu pregar o evangelho, né? Não existe isso na palavra. Eles viviam em comunhão, amavam uns aos outros. E olha que Paulo foi muito rico. Ele foi cidadão romano, cidadão judeu, foi criado aos pés de Gamaliel. Depois ele olha aquilo tudo e diz assim: quando eu conheci a maravilhosa graça de Jesus, eu vi que tudo isso era esterco, era fezes, era excrementos. Olha quando ele escreve aos Filipenses. Sabe o que fizeram com esse homem que escreveu a excelência do amor, 1 Coríntios 13?
aquela maravilha, definição de amor, mataram ele. Mataram ele, tiveram coragem de matar esse homem maravilhoso. Escreveu quase todo o Novo Testamento, o ex-maçom Paulo. Ele disse: hoje eu sou o sábio arquiteto do universo. Eu sou o sábio arquiteto. Ele disse que a maçonaria usa esse grande arquiteto do universo. Em 1 Coríntios 3,10 diz: hoje eu sou o sábio arquiteto. O fundamento que eu construo, ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Se o maçom quer ser um arquiteto sábio, a maçonaria tem que botar o fundamento, a pedra fundamental é Jesus Cristo. Não é Bode Bafomé, nem Nossa Senhora, nem Santo Antônio, não é nenhum, nem São Pedrosa, inventar qualquer santo desse, ninguém salva. É só Jesus, que é o firme e único fundamento. Seja que nem o apóstolo Paulo. Tá? Então, um grande abraço para vocês. Eu devo a vocês isso que eu faço aqui com os irmãos, é por amor, é por carinho. Eu não estou vendendo isso para os irmãos. Eu cheguei correndo, tomei um banho, esquentei uma comidinha rápida ali, já preparei minha roupa, porque a mãe vai acordar 5 horas, que eu tenho que estar com um doente às 7 horas, lá no hospital, lá em Botafogo. Aqui o trânsito é ruim, pelo menos 1 hora de trânsito saindo de madrugada amanhã. Mas estou aqui com amor, com carinho, não estou aqui por obrigação. Os irmãos não estão me pagando para receber isso. Eu não estou vendendo a salvação dos irmãos, eu não estou explorando os irmãos, eu não estou sendo explorado. Agora, o que eu estou precisando dos irmãos? Irmão, orem, eu estou precisando das orações dos irmãos. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso, nós juntos, nós que eu digo, a Igreja de Cristo, eu, você, isso está dando certo. Nós estamos mudando a história da igreja aqui no Brasil e no mundo. Nós estamos voltando para a coisa mais fácil do mundo. Nós estamos voltando para a palavra de Deus, né? Nós estamos simplesmente voltando para a palavra de Deus. Esse sistema religioso está todo controlado pela maçonaria, que quer botar luz como Deus de todo mundo, e está muito longe da palavra de Deus. Nós estamos aqui simplesmente lendo o Novo Testamento. Aí você pega o Antigo Testamento, dizendo tudo que aconteceu no Antigo Testamento, está dito lá no Antigo. Ó. Vai acontecer isso assim, vai vir o Messias, ele vai nascer em Jerusalém, ele vai ser na cidade de Belém, Eufrata, vai ser o príncipe da paz, o rei eterno, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, contando tudo. O Antigo Testamento é uma figura, é um protótipo do que acontece hoje no Novo. Ele foi, gente. Um protótipo, uma figura. Hoje nós vivemos a realidade. A esperança, a promessa passou. Agora nós vivemos a realidade. Nós vivemos a promessa, mas chegou. Essa que é a grande diferença. Então, irmão, vamos continuar estudando. Tá? Que Deus abençoe a vocês. Irmão. E aqui nós não temos firula, não fazemos firula. Nós pegamos a palavra de Deus e lemos. Ou você aceita, crê a palavra de Deus ou não crê. Ah, você sabe o que é a palavra tabernáculo? Não, então aprendeu hoje. Tabernáculo é no antigo templo. O templo é feito de cimento, dessas coisas que... olha aqui, como que era lá? O Shekinah, como descia lá, uma vez por ano. Olha aqui. Descia esse fogo do céu lá, ó. Aí, pronto. Aí estava aqui reunido. Esse fogo do céu, agora, irmão, está aqui dentro de você, dentro de mim. 24 horas por dia. E Satanás não quer que você tenha essa consciência. Que você tenha que ir lá no templo, no domingo, aí o fogo vai descer. E a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então, qual o melhor lugar para você se esconder de Deus? Que a Bíblia te dá certeza de um lugar onde Deus não está. Dentro dos templos. Você quer se esconder de Deus? Fica dentro dos templos. Isso é o que está na palavra de Deus. Agora, você quer encontrar com Deus? Olha no espelho assim, chega e fala: olha, Jesus, eu estou vendo que o Senhor está aqui dentro. Eu fui feito a sua imagem, semelhante para o Senhor morar aqui. Olha que coisa preciosa que eu sou. As pessoas dizem que eu sou feio, que sou gordinho, que sou preto, que sou magro, que sou branco, que sou... Olha, Jesus, que coisa preciosa que eu sou. Só habita aqui dentro de mim. A coisa mais preciosa do mundo habita dentro de mim. As pessoas vêm me chamar de preto, de gordo, de feio. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou mais bonito que o Vaticano. Eu sou mais bonito que aquele templo que o Bispo Macedo fez. É isso que a palavra de Deus mostra, gente. É isso que é a palavra de Deus.
Agora, como eu posso valorizar mais o templo do Vaticano do que o meu irmão Antônio aqui? Do que a minha irmã Helena Minucci, a irmã Livre, vocês que estão aqui, como é que eu posso dar mais valor àquilo lá do que vocês? Irmão, vocês, para mim, valem muito mais do que o templo do Vaticano, do que o templo do Bispo Macedo. Se o Bispo Macedo, você quer esse templo para você? De jeito nenhum, não faço isso para mim, não presta para nada, gente. O Bispo Macedo chegar aqui agora, Tô Pedrosa, tá aqui, ó, vou te dar o templo, tá a escritura. Não, não quero isso. Eu vou ficar lá onde Deus não habita? Eu quero isso aqui, eu quero esse povo aqui onde Deus habita. Essa é a minha igreja, essa é a igreja de Cristo, isso aqui eu quero. Eu quero a presença de vocês, quero estar junto com vocês. Isso que é a igreja de Cristo. É isso que Jesus vem buscar. É isso que eu quero. É difícil ensinar isso, gente. Por isso que eu fiz aquela frase há 20 anos que eu uso em medicina, eu uso aqui. Difícil não ensinar as coisas difíceis. Difícil ensinar o óbvio. Isso é o óbvio, é o claro, é o fácil, é o transparente. A simplicidade do plano de Deus. Deus fez um plano assim super simples. E o Novo Testamento está o tempo inteiro. Gente, olha a simplicidade, o Evangelho é de graça, Jesus é de graça, o templo não salva, Jesus você é o templo, o dízimo não salva, isso é do passado, os pecados, matar cordeiro, não sei o quê. Irmão, construir templo, nós temos que valorizar o templo que a maçonaria mata, o templo que Deus habita. Todas as guerras no mundo foram feitas pela maçonaria, entre a maçonaria inglesa e francesa. Ela cria de órfãos e viúvas. E a religião da Bíblia manda nós visitarmos órfãos e viúvas. Não é a gente matar os homens e criar um montão de órfãos e viúvas. Está vendo como que eles fazem tudo errado? E esses homens da maçonaria que vão controlar a religião, que vai levar você aonde? A Satanás, gente, é claro. Se vocês não soubessem os graus 30, 31, 32, 33 que Deus já revelou, Lúcifer é Deus. Grau 32, Lúcifer é Deus. Grau 33, Lúcifer é Deus, está lá. Eles enganam no grau 1, grau 2. Se eles fossem uma instituição séria de Deus, que caralho, você vai entrar aqui no maçonaria, você vai servir a Lúcifer, a Satanás. No primeiro grau você vai descobrir. É isso que você quer? Quer. Então as coisas de Deus são transparentes, são fáceis, são simples. São coisas, e Deus disse, essas coisas eu omiti aos sábios entendidos, mas eu a revelei aos pequeninos. Está no Novo Testamento. Essas coisas todas Deus revelou aos pequeninos. E Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos. Entenderam? Então se valoriza. Você é o templo do Espírito Santo, você é precioso, você é a igreja de Cristo. Aí você fica procurando, mas onde tem uma religião? Irmão, você não precisa de religião. Você precisa de Jesus. Abra a tua vida agora. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceita o convite de Jesus que nós deixamos aqui toda noite. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados do dízimo, da circuncisão, de sacrificar cordeiro, de ter que fazer guerra para pegar os despojos, para dar o dízimo, como fazia Abraão, para entregar Melquisedeque, carregar aquela arca, aquele negócio para cima e para baixo. Você que está cansado de tudo isso, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse pessoal está no sistema religioso, irmão, está tudo oprimido, está cansado, procurando, e dá o dízimo, e faz isso, aquilo, aquilo outro, e está querendo ser salvo. E Jesus diz, o meu novo testamento, o meu novo pacto, a minha nova aliança, ele é leve, ele é suave. O meu novo pacto, a minha nova aliança, o meu jugo ele é leve, ele é suave. Aprendei de mim, sou humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Agora, no antigo pacto é sofrimento, é eterno. Olha o trabalho que era para as pessoas serem salvas. Ele funcionou até a vinda de Cristo. Agora não funciona mais. Quem vai usar esse pacto antigo é Satanás. Vai dizer, olha, Jesus não é o Messias, ele não veio. Agora que nós vamos esperar o Messias. Aí vai sair aquele que está lá no topo da maçonaria, dos 17 desconhecidos, e quando Jesus rebatar a igreja que o Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo não está aqui nas estrelas, aqui, não, ele está dentro de nós. Então aí o anticristo vai se manifestar. O homem iníquo, o filho da perdição, que controla todas essas religiões. A decisão é sua.
Por que pagar tão caro para ir para o inferno? Isso é tão fácil, é tão claro. Isso não é palavra minha, é palavra de Deus. É uma questão de lucidez, mano, de sabedoria, gente. É só ver a palavra. Que coisa linda, irmão. Então procure congregar onde tiver 2 ou 3 irmãos, estude a palavra junto. E que tem a aparecer é a palavra, não sou eu. Se eu quiser aparecer mais do que a palavra, pronto, acabou o estudo aqui. Eu sou uma pessoa como você que está lendo a palavra. O que tem que aparecer aqui é a palavra de Deus. É ela que é soberana, é ela que glorifica o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou usando a palavra de Deus para me glorificar. Muito pelo contrário, estou usando para ser sacrificado todo dia, Romanos 12, 1 e 2. Estou oferecendo a minha vida todos os dias em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é um culto inteligente. O culto racional que a gente presta a Deus é esse. Oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E fazer o que mais? E não se conformar com essas coisas do mundo. O Bispo Macedo está fazendo o que o Papa está fazendo com o Billy Graham. Eles são todo o sistema religioso enganando as pessoas e vendendo as almas para o inferno. Nós não podemos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que então o que vai acontecer? Então você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso que você está querendo conhecer? Então não tenha medo, irmão, de oferecer a sua vida em sacrifício vivo. É o dia a dia. Esse que é a nossa forma de cultuar racional e inteligente. Você não precisa ir lá no templo para cultuar Deus, no seu trabalho, na sua casa, o sofrimento, a luta. Não, mas estou sofrendo por causa do nome de Jesus. Eu estou perdendo emprego por causa de Jesus. Eu estou perdendo a família por causa de Jesus. Eu estou perdendo o meu sossego por causa de Jesus. Mas não tem problema. Eu estou sacrificando minha vida por causa de Jesus. Isso é excelente. É o que me basta, a graça de Deus. Isso é a forma de cultuar. Então isso já acontece no dia de hoje, de amanhã, na semana. E assim nós vamos cultuando o nosso Deus com sabedoria, com inteligência. E Deus não nos deixa desamparar. Amor, agora você vê a pessoa que serve como drogada a Satanás. A pessoa que serve como prostituta. Você vê o testemunho dessas mulheres. Às vezes tem 10 relações à noite com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Nas piores humilhações. Isso é oferecer seu corpo em sacrifício a Satanás. Se drogar a noite toda, crack, cocaína, cigarro e bebida, irmão. Isso é oferecer o seu corpo em culto a Satanás. Matar, mentir o tempo inteiro, irmão. Distorcer a palavra de Deus. Você está oferecendo o seu corpo em sacrifício a Satanás. Vender o evangelho que é de graça. Você está distorcendo a palavra de Deus. Então você está oferecendo o seu corpo em sacrifício a Satanás. Qual é o mais fácil? Não é fazer o que a gente faz? Não preciso beber, não preciso matar, não preciso roubar, não preciso prostituir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Esse é o cargo leve, é o jugo suave. Imagina se eu tivesse uma hora dessa aqui, em vez de estar aqui, estava na bebedeira, enchendo a cara de cocaína, crack, cigarro, bebida, e no meio da prostituição, me vendendo para homem, para mulher, para conseguir dinheiro para comprar crack, cocaína. Isso que é o jugo pesado, irmão. O jugo de Jesus é leve. O fardo dele é leve. Entenderam? Mas é difícil ser crente. Irmão, eu também estreito. Mas nós nunca estamos desamparados. Bem? Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do Senhor. Não esqueça, irmão, de pegar no Twitter e botar complemento e enviar isso para outras pessoas. Tá? Me dá a responsabilidade de tudo que eu falo aqui, irmão. Eu tenho primeiro a responsabilidade diante de Deus. E a responsabilidade é minha. Eu assumo tudo aquilo que eu falo aqui, que já falei, que está gravado há 21 anos. Como eu falei, tudo isso que aconteceu na Igreja Universal, que estava aqui na Palavra de Deus. Eu escrevi o Anticristo mais cedo, a idolatria. Vê lá na internet, digita aí no Google, vocês vão achar o Anticristo mais cedo. Tudo isso que está acontecendo aí, porque eu conheço a Palavra de Deus, então não fui eu que adivinhei, não. Eu mostrei na Palavra de Deus.
que isso ia acontecer, e está aí. E a palavra de Deus, que isso que está aí vai para o inferno. Isso é inferno, o que a Igreja Universal está fazendo. Isso é inferno, é fogo eterno. Não tem motivo, não tem vantagem nenhuma você estar nisso. Isso é um jugo pesado. Entendeu? É isso que eu não quero para o povo da Universal, para os católicos, para os batistas, para os judeus, para os árabes, para tudo. Eu quero que conheça Jesus. Esse evangelho especial, o Novo Testamento, o Novo Pacto. Um jugo leve e suave. Tá bom? Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Fiquem todos com a graça, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E não esqueçam o que diz o apóstolo Paulo que nos ensina de Deus. A ninguém devamos coisa nenhuma, a não ser a graça, a paz, o amor de Deus. Isso nós devemos uns aos outros. Não é dízimo que a gente deve para os outros, não. A gente deve o amor, que é muito mais precioso do que qualquer coisa que tem na terra. Essa arma que Satanás, nem os servos dele têm, o amor, que só tem quem conhece a Jesus Cristo. Tem até um corinho que conheceu. Só tem amor quem conhece a Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Obrigado por tudo, pelas orações, pela participação, irmão. E ajude-nos a divulgar, não em Pedrosa, no Evangelho de Jesus. Pedrosa não salva. Pedrosa é pecador como qualquer outro. Mas esse Evangelho que nós estamos vendo, ele salva, cura, liberta. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção dos irmãos. Como igreja. Amados. Ouviram o que eu falei? Vocês, para mim, são mais importantes do que o Vaticano. Cada um de vocês vale muito mais do que esse tempo que o Bispo Marcelo fez. Eu vou gastar tempo e dinheiro para construir um negócio daquele. Eu quero edificar a sua vida, a minha. Isso que para a gente é. Então não deixe Satanás te desvalorizar. Você vale muito, mas é muito, muito mesmo. Você é o templo do Espírito Santo. E para que você quer religião? E para que você quer comprar Jesus? Eles que te comprou. Tá bom? Um grande abraço. Fique na graça e a paz do nosso querido Senhor e Salvador. Já falei. Mas vão preparando o estudo, porque eu não quero ficar falando sozinho, não. Eu quero ver vocês estudando estudos aqui, tá bem? Fique na paz. Deus abençoe.